igreja também, na minha família, no meu casamento. E é uma satisfação estar aqui compartilhando também o que Deus está fazendo na nossa casa. Não faz muito tempo que Deus tem estado trabalhando no coração dos nossos filhos maiores, o Joshua e a Dominique, sobre estar cantando mais em uma situação mais pública, né, como essa. E aí você vê que eles ficam um pouquinho assim nervosos, mas é uma coisa que eu sempre procuro falar para eles: não permita que a tua insegurança, não permita que teus temores, não permita que as tuas preocupações e o teu medo te impeça de responder aquilo que Deus tem te chamado para fazer. E eu digo para eles, apesar de que a gente tem estado bastante na estrada, temos ministrado em vários lugares diferentes, lugares estranhos, de pessoas que nós não conhecemos, e apesar de tudo isso, ainda cada vez que eu vou em algum lugar, a minha mão ela está tremendo. E eu procuro colocar bem no coração deles, porque não é pela sua força, não é pela tua sabedoria, não é pela tua própria capacitação, mas em responder o chamado de Deus na tua vida. E é isso que Deus está procurando. Alguém que seja totalmente e completamente dependente do Senhor. Amém? Então vamos começar. Abre comigo Salmo 127. Salmo 127. E nós vamos continuar falando sobre isso, sobre o não confiar nas suas próprias forças. Vamos estar falando sobre o depender do Senhor em todas as coisas. Salmo 127. Todos aqui conhecem o Salmo 127. Eu acredito que a maioria vai poder recitar quase que todo o texto, sem nem mesmo abrir a Bíblia. Mas o que eu quero trazer nessa noite é que você olhe este texto e todos os outros textos que nós vamos estar abrindo essa noite, pensando no contexto da família, ok? O seu lar, a sua casa, a minha casa. Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, nessa noite nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ouvindo esses louvores, ouvindo, Senhor, esses testemunhos. E como o pastor falou, de que poderíamos estar aqui, e poderíamos estar a noite toda, na verdade, falando das grandes coisas que o Senhor tem feito, e todas as coisas que nossos olhos viram, e que essas coisas que nós ouvimos aqui nesta noite, e tantas outras vezes quando nos reunimos, quando temos um tempo de comunhão, seja aqui ou em casa ou lá fora, que essas coisas possamos guardar no coração, e essas coisas possam, como o irmão falava no início, seja não somente para conhecimento, mas para praticar o confiar em Ti, Senhor. Por isso nessa noite pedimos a ajuda do Teu Espírito. Espírito Santo, vem, porque reconhecemos nossa necessidade de Ti. Cristo é a videira, nós somos os ramos, sem Ti nada podemos. Sem Ti não há fruto de valor que possamos dar. Te louvamos, Senhor, por cada testemunho, por cada vida, por tudo aquilo que estás fazendo na casa, no casamento, na vida pessoal, no coração, nos nossos filhos, nossos pais. Tudo aquilo que está fazendo, Senhor, no nosso trabalho, tudo aquilo que os olhos não viram, tudo aquilo que os ouvidos não ouviram, tudo aquilo que não temos nem ideia, mas sabemos que temos um bom Pai. E nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Salmo 127, eu quero que você veja no contexto do lar, tá? Perceba isso também como contexto de casamento. Mas eu não sou casado, mas eu não tenho filho. Quisera eu, hoje o meu filho maior, esse que estava aqui, ele está com 14 anos, 14 e meio, daqui a pouco já vai fazer 15. E a menorzinha, ela tem 2. Quisera eu, anos atrás, ter ouvido mensagens como essa e tantas outras que temos ouvido por aí, e que infelizmente muitos de nós, como povo de Deus, só começamos a clamar a Deus quando a casa começa a cair. Infelizmente,
nós só começamos a dar ouvido a Deus, só começamos a dar ouvido àquele que vem com uma palavra de exortação, com uma palavra de correção, com uma palavra de ânimo, com um desafio, quando a casa começa a cair. E se essa casa começa a cair, significa que ela estava sendo construída sobre areia. E essa casa sobre areia é aquela casa que é feita de acordo com o teu parecer. Final de Juízes diz que o povo já fazia como bem lhes parecia. Estão falando que todo o povo de Deus fazia como bem lhes parecia. Você está vendo como é que nós podemos ver em vários textos que muitas vezes o povo de Deus faz como bem lhes parecia, e aí quando o bicho pega, aí começam os clamores, aí começam as lágrimas, e temos um Deus, graças a Ele, que é um Deus misericordioso, que Ele inclina os seus ouvidos ao clamor, ao coração quebrantado, ao espírito contrito, ao coração quebrantado, Ele não rejeita, a palavra de Deus diz. Mas quão melhor é nós podermos viver simplesmente, constantemente surpreendidos pela bondade e pelo favor de Deus. E Deus diz, se eles simplesmente caminhassem diante de mim em humildade, se eles simplesmente me dessem ouvidos, quanta coisa Deus poderia fazer. Ah, mas a minha vida está boa agora, poderia estar melhor. E eu vou falar sobre isso também, vou falar sobre o casamento. Então, não pense que a mensagem não é para você. É para todos nós que estamos aqui, não para aquele que seria bom que estivesse aqui. Não, essa mensagem é para você. E guardando ela e praticando-a, aqueles que deveriam estar, elas vão ver na tua vida, em primeiro lugar. E isso é mais importante. Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados o sono. Isso daí, lemos só o versículo 1 e 2 até agora. E olha só o que ele está dizendo. Contexto de lar. Não importa o que você faz. Você pode trabalhar feito um maluco, feito um condenado. Você pode acordar quando está escuro, chegar em casa quando está escuro, nada contra. Mas aqui o que ele está dizendo não é que você não deve trabalhar, não é que você não deve se esforçar, mas nós vamos estar vendo aqui é que se o Senhor não fizer, se o Senhor não edificar a tua casa, se o Senhor não guardar a tua casa, se o Senhor não guarda a tua casa, em vão você coloca um exército ao redor da tua casa, em vão você coloca câmeras, em vão você coloca vidro quebrado em cima do muro, coloca cerca elétrica e alarme, em vão você o faz. Se o Senhor não guarda a tua vida, se o Senhor não te protege, se o Senhor não guarda os teus filhos quando eles estão lá fora, em vão você dá um celular para ele, pensando que eu preciso estar em comunicação com ele. Porque o que temos muitas vezes visto tem sido o contrário. Damos um celular para os nossos filhos, pensando que vamos proteger eles porque tem comunicação. No final das contas, acabamos estragando eles com o presentinho que nós damos. Você já percebeu? Hoje, esse livro que nós fizemos aqui só veio de encontro a uma necessidade que nós vimos na nossa casa e de alguns das pessoas que estão perto da gente, histórias que nós ouvimos. E nós estamos vendo muito claramente, e se você não sabe, eu imagino que aqui é a mesma coisa. Procure o conselho tutelar, senta lá com eles por uma tarde e procure conhecer histórias de como é que as famílias estão perdendo seus filhos hoje. E aí nós dizemos, nosso filho está tranquilo, meu filho está tranquilo porque está em casa. Ele fica no quarto, ele fica quietinho. Não, ele não está tranquilo. Ele não é que ele é quietinho, tranquilo, é que ele está fora do teu caminho. Então nós precisamos compreender de que por mais aplicados também que nós sejamos na educação dos nossos filhos, por mais aplicados que nós sejamos no nosso caminhar com Deus,
no nosso caminhar de relacionamento, de casamento, se o Senhor não edificar a casa. Se a centralidade das nossas vidas não está no Senhor, em vão trabalham os que edificam. Versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Aqui também é interessante falar de que está falando que esse que não serão envergonhados à porta diante dos seus inimigos, esse que é bem-aventurado, algumas versões vai dizer feliz ou abençoado, não é simplesmente o fato de ir enchendo a aljava, igual a gente. A bênção, a felicidade aqui, a prosperidade não está pelo fato de você simplesmente encher a aljava, porque tanto eu como você conhece muita gente que enche a aljava e não vive essa bem-aventurança do Senhor, ou não? Porque o que ele está falando aqui é justamente isso. Aquele que enche a sua aljava com o quê? Com flechas, não com galhos brutos. Naquela época você não ia no Walmart e comprava uma dúzia de flecha. Você quer a tua flecha? Sim, pode, de repente tinha aquela coisa da troca de mercadorias. Você quer a tua flecha? Aqui está uma árvore para você. Vai lá, pega um galho retinho e prepara a tua flecha. Então, aquele que enche a sua aljava, independente da quantidade delas, aquele que enche a sua aljava com flechas, não com galhos brutos. Deixa eu voltar aqui uma folha. E nós precisamos, eu tenho estado, é uma mensagem similar, mas não igual, uma mensagem que eu preguei faz uma semana no Congresso Batista de Homens Catarinenses. E uma coisa que Deus tem falado comigo essas várias semanas é essa questão da confiança no Senhor para o nosso lar. Então, estamos vivendo tempos muito difíceis, sabe por quê? Porque quanto mais o tempo passa, a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 3, de que nos últimos tempos, teremos tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. Aí começa a lista dos 18 itens, eu acho. Será avarento, será invejoso, será desobediente aos pais, e etc, etc, etc. Mas no início ele fala o quê? Que nos últimos tempos o homem será amante de si mesmo. E estamos vivendo... E aquele texto ele está escrevendo para a igreja. E quando ele termina de dar aquela lista, sabe o que ele fala? Afaste-se destes. Já pensou se você olhasse aquela lista e falasse, bom, eu tenho que me afastar desses aqui. Aí você olha para os seus amigos, você olha para os teus irmãos, você olha para a tua igreja. Estamos falando ali, é um texto para a igreja. Quantos amigos iam sobrar no teu círculo de amizade? Só que não é somente a questão de quantos amigos iam sobrar no teu círculo de amizade. Eu quero trazer a mensagem, não uma mensagem para os outros, mas para nós. E a pergunta que eu quero fazer não é quantos amigos iam sobrar no teu círculo de amizades, mas em quantos círculos de amizades você ia continuar. Agora fica mais difícil de ouvir, não fica? Que quando eu fiz a primeira pergunta, a gente já começa a ver um monte de gente. Mas aí quando eu pergunto, mas em quantos círculos de amizade eu continuaria? Será que eu continuaria em algum círculo de amizade? E nós estamos com nossos olhos tanto no terrenal, que uma mensagem que venha nos direcionar para a palavra de Deus, cansa. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa mais interessante para fazer do que ouvir a palavra de Deus. Ou não? E eu, falando desse Salmo 127 no contexto do lar, foi no final do ano, quando nós estivemos aqui, estava caminhando com meus filhos, indo para a praia, talvez, ou estava dando uma volta com um deles. Aí eu perguntei para o meu filho, o Israel, ele tem 10 anos. Israel, se Deus te aparecesse em sonho e te perguntasse, Israel, pede qualquer coisa que eu te darei. Pensando naquele texto de Salomão, né?
Aí, o que você pediria para Deus? Aí ele ficou pensando. Aí ele falou: quando eu morrer eu quero ir para o céu. E eu, yes! Está dando fruto o trabalho que a gente faz em casa. Daí eu achei interessante a coisa. Daí eu fui caminhando, aí eu chamei um outro no outro dia para perto. Falei: Johan, se Deus te aparece em sonho e pergunta: Johan, pede o que você quiser que eu te dou, o que você pediria com 8 anos? Aí ele diz: eu quero ir para o céu. Yes! Daí eu pergunto para minha filha, e ela dá a mesma resposta, aquela que cantou agora. Daí eu pergunto para o meu filho mais velho, aí ele deu uma pensadinha a mais, pensou um pouquinho mais, aí eu, opa. E ele diz: eu quero ir para o céu. Yes! Deus é fiel. Daí eu pergunto para a Olivia, aquela pequenininha de 4 anos. Daí eu falei: Olivia, se Deus, assim, o que você pediria? Daí ela ficou pensando, o sorriso dela cresceu, aí eu falei: opa, aí vem perigo. E ela disse: eu quero um monte de esmalte. E bastante presente. Mas ela é café com leite, né? Não tem problema, tá na obra ainda. E a pequenininha, ela simplesmente quer o que todo mundo quer em casa. E é por isso que eu quero trazer isso para nosso contexto de igreja, porque aqui nós somos família. Eu estou dizendo que ela quer aquilo que ela vê os irmãos querendo. E se você é jovem, se você não tem filho, você é adolescente, é bom você compreender também de que a sua vida não é sua. A palavra de Deus diz que se você é nova criatura e está em Cristo, a tua vida pertence a Deus. E se tua vida pertence a Deus e você tem um Senhor, você foi inserido em um corpo. E esse corpo é uma família. E existem pequenos que estão olhando para a sua vida. Ah, mas eu não tenho filho. Existem jovens que estão olhando para a sua conduta. E se você vive uma vida meia boca, bom, é isso que os pequenos vão estar olhando também na tua vida. E eu falei isso para os jovens da nossa igreja. E eu falei: meus filhos estão vendo semanalmente, várias vezes por mês, as suas vidas. E quando eu vejo vocês servindo a Deus, quando eu vejo esse fervor, quando eu vejo esse brilho nos seus olhos por Jesus, eu tenho orgulho de ser seus irmãos. E eu quero que meus filhos sejam igual a vocês. Não pense que a sua vida é tua. Eu faço com ela o que eu quero. Nós vivemos dentro de um corpo. Salmo 127, então. Para que possamos compreender esse texto de forma muito mais fácil, eu quero colocar aqui que você vê que em todo o tempo, Salmo 127, ele está dizendo: independente do que você faz, a sua confiança deve estar em quem? Em Deus. Independente do que você constrói na tua vida, a parte principal do teu lar deve ser quem? Deve ser Deus. E quando nós temos Deus em primeiro lugar aqui, nós vamos compreender também de que a questão de colocar a casa em ordem não vem de forma automática. Nós temos umas ideias de que quando eu amo a Deus, a minha casa vai se encaminhar. Sim, ela vai se encaminhar através de você. E não de forma automática. Ah, mas eu conheço um fulano de tal que não era nem um lar cristão, era um lar mais ou menos assim cristão, que na verdade não existe mais ou menos, ou é ou não é. E não era então. Mas os filhos estão bem. Mas não está necessariamente, isso não é regra. O que vemos na palavra de Deus, em todo lugar, em todo momento, é que Deus intervém, assim como Deus interviu na tua vida. Muitos aqui não vieram de lares cristãos, mas Deus interveio na sua vida. Mas o que vamos estar vendo nas Escrituras aqui é que Deus deu uma responsabilidade muito grande, muito importante para os pais, que é seus filhos em primeiro lugar. Estamos muito preocupados muitas vezes em tantas conquistas, estamos preocupados tantas vezes com o ministério até, e nos esquecemos de que Deus nos deu uma responsabilidade que se chama filhos.
Se os seus filhos não precisassem de vocês, Deus não teria dado paz. Se os pequenos, se nenhum irmão precisasse um do outro, Deus não teria dado ou formado a igreja. Por isso, sim, é uma mensagem para todos nós. Então, para facilitar a compreensão, nós vamos colocar duas coisas: o ordenar a sua vida diante de Deus e ordenar a sua casa diante de Deus. É isso que eu quero trazer, extrair desse Salmo 127. Gênesis 18, 19 vai dizer o seguinte. Se você o tem aí, abre comigo ou anota. Salmo 18, 19, uma palavra que Deus está direcionando a Abraão, diz o seguinte: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo. Ok, foi um pouquinho rápido, né? Eu escolhi para quê? Para que ordene a seus filhos, para que ordene a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que ele está falando aqui outra vez? Ordena a tua casa, ordena a tua casa, ordena a tua vida, ordena a tua família, ordena os teus filhos. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, vai dizer o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aqui, ó, eu faço uma pausa. Se você é vovô, se você é vovó e pensa, eu já acabei com o meu trabalho, engano seu. Olha o que ele diz aqui. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O meu sonho é o que eu sempre... a minha esposa, ela disse uma vez, numa reunião familiar lá em casa: eu não sei como é que vocês vão fazer, mas eu já decidi que eu quero 40 netos de vocês. Aí eles começaram a fazer matemática. Bom, então cada um vai ter que ter tanto e alguém vai ter que ter mais do que os outros. Mas esse é o desejo que nós temos como pais. Temos sonhos terrenais. Assim como você, eu tenho um monte de sonho terrenal. Mas no final das contas, e nos últimos dias da minha vida, sabe como é que eu realmente quero terminar? Não é sozinho num palácio, olhando todos os impérios do mundo. Sabe como é que eu quero terminar meus dias? Com uma mesa comprida, e com os meus filhos e os filhos dos meus filhos em volta dessa mesa. Como o Salmo vai dizer, como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Falando disso aqui que a Bíblia está falando, olha só, as coisas que meus olhos viram, coisas que não se apartaram do meu coração, porque continuamente estarei falando aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos. Qual é a melhor maneira de você não se esquecer e não deixar escapar do teu coração alguma coisa que você aprendeu? Compartilhando. Que não se esqueça o seu coração daquilo que nós estamos vivenciando, dos testemunhos que foram compartilhados, daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Compartilha sim. E isso acende o nosso coração. Infelizmente, em vez de guardar isso no nosso coração para compartilhar, sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós guardamos mágoas. Nós guardamos rancores, ressentimentos. E quando abrimos a nossa boca, o que é que a gente faz? A Bíblia também vai dizer sobre isso. Daquilo que o coração está cheio, fala a boca. Mas não é disso que Deus está falando. Não das mágoas que os teus olhos viram, mas daquilo que Deus fez na tua vida. Disso agradecei e compartilhai. Ai, mas é tão difícil falar de Deus. É tão difícil compartilhar das coisas de Deus. Eu vou te mostrar que não é tão difícil assim. Você quer ver? Em casa. Estamos falando de casa, ok?
Estamos em Santos. Aqui eu acho que eu vou me meter em problema. Vou falar que a maioria é santista, não é? Não? Já disseram que não. Mas aos santistas aqui, eu vou perguntar. Você já viu um santista com filho corintiano? Tem alguns, né? Tem alguns pais meia boca aí que não conseguiu discipular o filho direito. Você já viu pai São Paulino com filho palmeirense, corintiano? Você vê que tem alguns, mas não é a maioria e nem a metade quando isso acontece. Lá no Sul é outra coisa. Eu tenho que falar do Flamengo, do Vasco, do Grêmio Internacional, Colorado. Mas aqui estamos aqui em família. Mas o que eu quero dizer? Por que é que na grande maioria, não em todos os casos, na grande maioria, os filhos seguem os passos do pai no time que vai torcer? E para a visão de alguns aqui, o time do outro é uma porcaria. Mas por alguma razão, o filho dele segue de todo jeito. E fala, vai ser sofredor igual o pai, e a gente brinca. E tem time aí que é para sofrer mesmo, não é? Mas o filho segue e se segura naquilo com unhas e dentes. Por que será? Eu não sei quantos de vocês, mas eu já vi muitos. Muitos não, alguns. Que na casa tem um quadro com um filho desse tamanhozinho, mas com a camisa do time e uma bola debaixo do braço. Você tem uma foto dessa na tua casa? Quando o pai senta no sofá, pega o controle, o que ele liga? Eu vou assistir o meu time. E quando o time dele faz um gol, só falta a casa cair. E ele enfrenta a chuva, ele enfrenta trânsito, ele enfrenta qualquer coisa por amor. Ele falta até a igreja para estar lá assistindo Palmeiras. Santos e Palmeiras. É ou não é? Porque para ele aquilo é prioridade na vida dele. E quando ele abre a boca, o que é que ele fala? Daquilo que está cheio o coração. E para ele não é dificuldade nenhuma. Quando nós fomos lá para Foz do Iguaçu um tempo atrás, Cascavel. E aí o pastor lhe dizia, tinha um irmão aqui que ele fez o seguinte, pastor, vem cá filho. Fala para o pastor, o que você tem na veia? Aí ele falou, tenho Corinthians. Aí o pastor, legal. Quem te ensinou isso? Meu pai. Muito bom. E o que você tem no coração? Aí o menino olhou para o pai e o pai ficou todo envergonhado. E levou o filho. Aí passa uma semana. Aí esse pai fala assim, pastor, vem cá. Filho, o que você tem na veia? Mostra para ele. Ele falou, Corinthians. Tá, e agora mostra para ele, o que você tem no coração? Jesus. Mas você está vendo? É uma coisa engraçada, mas muitas vezes, ele está falando que tem na veia, mas na verdade é o que está no coração, que está preenchendo a mente do filho com o Corinthians. Aí alguém aí falou, coitado. Mas você está vendo que muitas vezes nós estamos vivendo para uma coisa terrenal, não estou nem falando de futebol, estamos falando da nossa vida no geral. Nós vivemos para o terrenal e queremos que nossos filhos acertem o céu. Nossa conduta, nossa vida, nosso trabalho, tudo que nós fazemos é apontando para a terra. E nós mirando para a terra e nós queremos que nossas flechas acertem o céu. Você vê que incoerência que nós temos vivido nossas vidas. E aqui em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6 também, se você quiser ler, você abre. Mas ele vai dizer aqui, em primeiro lugar, essa palavra aqui é para você. Ele diz, amarás quem? Amarás é você, não é ele amará, é amarás. Você amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E daí ele diz, e essas palavras estarão em seu coração. Estarão no coração de quem? Primeiro no seu coração. Você vai amar com todas as suas forças. E depois ele diz o seguinte, então as ensinará aos seus filhos, inculcará aos seus filhos, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É difícil? Não, ele acabou de dar esse exemplo.
Amará ao Senhor teu Deus com tudo que você é e com tudo que você tem. Você guardará isso no teu coração. E agora é só abrir a boca. E do que está cheio o teu coração, a tua boca vai falar. Meu Deus, é difícil isso? Mas eu faço leitura da Bíblia uma vez por semana em casa. O meu filho, ele vê de Deus quando ele vem para a igreja 1 hora por semana. Me diz uma coisa. Será que Deus já sabia que nós viveríamos tempos como este, quando o mundo não está lá fora mais? O mundo bateu a porta das nossas casas e nós abrimos ela. E esse mundo é brilhante, é colorido e cada vez maior na parede da nossa sala. E esse mundo está no bolso e no quarto com os nossos filhos quando fechamos as portas. E 3 horas da madrugada você levanta para ir no banheiro e você olha pelaquela fresta e o quarto do teu filho, da tua filha, tem uma luzinha ainda naquele lugar. E eu quero te dizer uma coisa, e não somente para quem tem filho aqui. Você está percebendo que não somente nos filhos, mas em adolescentes, em adultos, em pais e até em pessoas que já são avós, o diabo tem estado destruindo casas, casamentos, famílias, com uma coisa que está constantemente no nosso bolso e nós não conseguimos ignorar mais. Tem pai que chega e fala, meu filho chega da escola, meu filho de 11 anos chega da escola e pipipi, pipipi, pipipi. É os amigos dele, é a piazada, como dizem lá no sul. Aí ele foi lá um dia, foi ver o que tinha nesse... O que eles estão mandando para o meu filho? Aí ele disse, Fábio, tu não vai acreditar no tipo de vídeo e foto que eles estão mandando para o meu filho, de 11 anos. E aí ele continua. Pior. Porque o que me assustou mais ainda é o tipo de coisa que o meu filho também está mandando. A gente sempre pensa que o filho do outro está estragando o nosso, né? Mas nunca passa para nossa mente que pode ser o nosso filho estragando o outro. Então nós precisamos guardar em nosso coração. E olha só o que essa palavra está dizendo. Ensina-as, guarda em teu coração, papai. Ensina-as quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? A todo tempo. Sabe por quê? Porque haverão dias quando o mundo estará bombardeando teus filhos com todo tipo de lixo. E cada vez mais e mais novos, eles serão 10 anos, 9 anos, estarão vendo coisas que você jamais imaginou que existia. Será que por alguma razão Deus está falando, não é fazer um devocional, não é fazer uma leitura da Bíblia, não é contar uma história de Davi e Golias antes dele dormir. E isso quando nós fazemos, porque nós sabemos que isso mesmo, dentro das igrejas, é muito raro. As nossas Bíblias, muitas vezes, elas estão muito novinhas. Não é porque a gente comprou semana passada, é porque a gente não lê. É porque a gente não abre a palavra de Deus em casa. E nós pensamos que meia horinha de cultinho dos nossos filhos por semana vai salvar a vida deles do mal. E eu falo isso com o coração apertado, e apesar que com dureza de palavras, porque nós passamos 2 anos nas ruas em Camboriú, evangelizando, ministrando, drogados, alcoólatras, travestis, prostitutas. E sabe o que foi que nós descobrimos naquela cidade? Tranquilamente, uns 80% vieram de lares cristãos. Pelo menos uns 80%. Será que é a mesma coisa aqui em Santos? Não sei. Mas é uma realidade muito dura. Porque nossas flechas não estão acertando o alvo.
Muito pelo contrário, nossas flechas estão acertando o chão, estão se esborrachando, estão se lambuzando na lama de todo o lixo que esse mundo está trazendo. Nós não estamos fazendo nada. E nós achamos que uma mensagem como esta não é para mim. Como não é para mim? Talvez daqui a 5 a 10 anos você vai ter o seu filho. Imagina como é que vai estar o mundo. Se em apenas 7 anos de estar no Brasil, o mundo mudou muito. Desde quando nós chegamos até agora. Imagina daqui a 5, daqui a 10 anos como vai estar. E a pergunta é: teus filhos estão prontos? O teu casamento está pronto para o que está acontecendo neste mundo? Eu conheço casos de irmão que chega e liga e fala: irmão, eu não sei onde está minha esposa. Como assim onde está minha esposa? Os filhos em casa falam que ela foi embora. Mas como assim ela foi embora? Não sei, a gente não brigava, a gente não tinha problema, aparente pelo menos, a gente não tinha nada errado. Você está percebendo? Enquanto a coisa aparentemente está bem, nós somos tolos de acreditar de que vai estar bem sempre. Mas acredite na palavra de Deus, por favor. Ela diz que se você constrói o teu lar sobre a areia, não é questão de se, é questão de quando ela vai cair. Leia o texto novamente. E esse texto fala de duas pessoas, dois tipos de pessoa, e essas duas pessoas vivenciaram a mesma coisa. As duas pessoas ouviram a palavra de Deus, uma colocou em prática e a outra não colocou em prática. A única diferença entre essas duas pessoas é que uma colocou em prática e a outra não colocou em prática. O problema que nós temos hoje na igreja é que muitos de nós não colocamos em prática. E pior ainda que isso, sabe o que é? É que muitos de nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Uma coisa é nós passarmos por um culto como este. Outra coisa é permitir que o culto passe por você. E a palavra de Deus não tem estado passando por dentro de nós. E nós estamos perdendo no atacado filhos e cônjuges. E muitas vezes não é nem por rebeldia. Você não conhece mais o coração, onde está o coração dos teus filhos? Onde está o coração do teu esposo? Onde está o coração da tua esposa? Deuteronômio capítulo 6, então ele fala: ensina quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Traga os teus filhos, traga a tua esposa, traga a tua casa em volta da sua mesa. Eu não tenho tempo para fazer o panorama que eu costumo fazer. Deuteronômio que nós estamos vendo aqui é um texto que ele está, que Deus está dando essa instrução para o povo que está entrando para a terra prometida, ok? Até aí tudo bem. Aí entramos então em Josué. Josué é o cara que lidera o povo para entrar nas conquistas, e eles conquistam, e o povo se perde nas conquistas. E lá no final de Josué, então, no meu texto aqui, ele diz discurso. E aí eu li de novo e falei: isso aqui não é um simples discurso, isso daqui é uma advertência, porque ele vai dizer: vocês não podem servir a Deus, porque Deus vai destruir vocês, Deus não vai aceitar, vocês têm que derrubar esses ídolos que vocês têm. Ou seja, o povo que Deus trouxe para a conquista, que Deus decidiu abençoar, esse povo não está servindo a Deus com sinceridade de coração, como Josué está falando. Aí então o que acontece? Ele morre, e entramos aí na época dos juízes. E na época do juízo, o que nós vamos ver é que aquela geração morreu, aquele pulso firme daquele líder acaba, porque ele morre. Então se levanta uma outra geração. Quem é essa outra geração? São os filhos. E diz que os filhos não conheceram a Deus, nem sabiam o que Deus tinha feito por eles. E aí o que acontece? Eles se tornam idólatras e começa uma sucessão de problemas e opressões e destruição no meio do povo de Deus. E aí são levantados vários juízes. Na minha leitura desse texto, sabe o que eu entendo? De que juízes não era para existir. Sabe por que existe? Simplesmente porque os pais não fizeram o seu dever de casa, de fazer aquilo, de ensinar os seus filhos a todo momento de Deus.
Daí, no final de Juízes, você vai ver o quê? Que o povo já estava corrompido. Cada um fazia o que bem lhes parecia. Aí entramos então em Reis. E aí nós vamos ver Reis e Crônicas. É rei após rei após rei, que tem uma grande dificuldade de ordenar a sua casa. Isso quando conseguiam ordenar a sua própria vida. Até que chega então o final de Reis, e Deus fala o quê? Acabou, não quero mais saber disso. Vai todo mundo cativo para a Babilônia. Agora temos juízes e reis de um monte de problema, porque os pais não ordenaram a sua casa. Você está vendo? Claro que houveram outros problemas, mas eu quero me focar com a questão da casa e a sua vida com Deus. E aí, durante todo esse processo, houveram profetas. E os profetas sempre dizendo, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus está trazendo, ó, Deus chegando aí. Já era, agora vai todo mundo. Até que então chega o último profeta, e é o que você tem na sua Bíblia. O último capítulo, o último versículo do último capítulo do Antigo Testamento vai expressar o coração de Deus, que é o quê? Coração dos pais se convertam aos filhos, e o coração dos filhos se convertam aos pais. Você quer saber se isso é sério ou não para Deus? Vírgula. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ponto final, não falo mais com vocês. Silêncio aí uns 400 anos, começa o Novo Testamento. E aí o que nós temos ali nas cartas? 2 vezes Deus traz, por meio do seu servo, condição para servir. O que é? Que tenha a sua casa em ordem. O que a palavra de Deus está dizendo? Que é coração de Deus que o homem ordene a sua casa. Malaquias, quando fala que o coração dos homens se convertam aos filhos, e o coração dos filhos se convertam aos pais, uma vez minha esposa me pergunta, eu queria saber se esse pais é pais no geral ou é pai mesmo. Eu falei, que interessante, uma pergunta muito boa. Fomos pesquisar, e sabe o que nós encontramos no original? Pais, sexo masculino. Ai, papai, quando foi a última vez que você abriu a sua Bíblia dentro de casa? Papai, quando foi a última vez que você abençoou os teus filhos? Papai, quando foi a última vez que você orou com a sua esposa, por a sua esposa? Porque Deus vai pedir contas do papai. Papai, onde está o seu coração? Muito se fala dos filhos pródigos, mas estamos vivendo uma era de pais pródigos. Estamos ainda perdidos nas conquistas de tudo aquilo que Deus prometeu. E estamos lançando nossas flechas ao lixo. E a quem quiser cuidar ou discipulá-los, seja no caminho ou fora dele, porque estamos preocupados ou ocupados demais com nossos próprios caminhos. Tá, daí o que é que acontece se nós não fazemos? Nós temos um texto ali de... Todos nós amamos as histórias de Davi, o grande Davi. E a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem de Deus, um homem valente, um homem de guerra. Tem um texto ali, segundo Samuel 17, se eu não me engano, que fala que ele era um homem que tinha o coração como de leões, um homem guerreiro. Essa era a fama de Davi. E ele se torna rei, e ele é conhecido como um homem justo, um homem destemido. Era um homem que, quando errava, ele não era perfeito, mas quando errava, ele sabia aonde encontrar perdão e restauração. Era um homem que tinha sua vida ordenada diante de Deus. Só que o que eu quero trazer nessa noite é, Davi, como é que vai a sua casa? Davi, como é que vão os seus filhos? Davi, como é que vai o seu casamento? E eu quero me ater, ele teve problema com vários filhos, mas eu quero pensar num texto quando fala que Aminon, um dos filhos dele, ele molesta a meia-irmã dele, tá? E daí,
quando isso cai nos ouvidos de Davi, diz a Bíblia que ele ficou muito irado. Ponto, ponto, ponto. Aí eu fui estudando, e bom, de repente está em algum outro livro, não tem mais nada. Sabe o que Davi fez nessa situação? O homem mais justo da terra. Ponto, ponto, ponto. Aí Absalão, o outro filho de Davi, o irmão de Tamar, meio-irmão de Aminon, ele fala: vem para cá, Tamar, eu vou cuidar de você. E Absalão, ele cuida da irmã. E a Bíblia diz que ele não falou com o irmão por 2 anos. Nem bem nem mal. Tratamento de silêncio. Outra pergunta: no ordenar sua casa. Quando você não sabe o que fazer com a tua casa, é isso que você faz com tua esposa, com teu esposo, com teus filhos ou com teus pais? Tratamento de silêncio. Porque você sabe que muito mais às vezes do que um fight. Não estou falando para ter um fight com a tua esposa, por favor. Não. Apaga aí se estiver gravando. Mas o que eu quero falar é o quanto isso machuca. O quanto, muitas vezes, o não falar nada, nem bem, nem mal, às vezes agride muito mais a outra pessoa. E eu sei porque eu já preguei sobre isso e da experiência que eu tive com meu irmão no passado. Se esse é você, não faz isso. Você já viu que já está tudo bagunçado. O pai não faz nada, ele prefere ficar no controle remoto. Daí a filha está ali daquele jeito. O outro ali está escondido, ele fez o que fez e agora não sabe o que vai acontecer. E o outro, ele vai lá cuidar e ele está com raiva do irmão. E eu pergunto como pai, tá? Não vai estar no texto. Será que ele não começou a construir um certo ressentimento quanto ao pai também? Mas por quê? A Bíblia fala: pais, não irei os vossos filhos, não provoquei os vossos filhos a ira. E fala 2 vezes, no caso que a gente se esqueça. E quando o pai não faz aquilo que deveria fazer, isso irrita o filho. Ou não? Você já foi filho. Aí chega uma hora que depois desses 2 anos o filho vai lá: quer saber de uma coisa? Aí ele vai lá e faz o que faz, e ele pega a justiça nas suas próprias mãos e ele mata o irmão dele. E aí começa um monte de problema. E aí o que eu quero trazer também no meio de tudo isso é, entre tantas histórias que acontecem na história da família, é no final das contas, o homem que era conhecido como o homem mais justo, o homem conquistador, o homem valente, o homem de guerra, sabe como é que ele morre? Os últimos dias da sua vida no leito de morte. Não tinha uma esposa, não tinha uma concubina e não tinha um filho que se sentasse ao lado dele e falasse: papai, eu estou contigo, até o último minuto eu estou contigo. Meu amor, você está precisando de alguma coisa? Será que é essa a maneira que nós queremos terminar os nossos dias? E Apocalipse 3, versículo 1, tem uma versão, a NVI em inglês, eu gosto como ela diz em inglês, ela diz o seguinte: tens reputação de estar vivo, mas estás morto. Em algumas versões aí vai dizer: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Pergunta para Absalão: Absalão, teu papai, ele é tudo isso mesmo que todo mundo fala por aí? O que será que Absalão falaria do seu pai? Absalão, o teu pai é o homem mais justo da terra. E assim ele era conhecido porque ele fazia justiça. Mas pergunta para o filho dele se ele era assim. Se você quer saber se eu sou um homem valente, que estou direcionando a minha flecha no caminho certo, não é através de uma pregação ou porque temos algum livro escrito. Se você quer saber se eu sou um valente do Senhor, polindo bem as minhas flechas, você tem que perguntar para os meus filhos. Você tem que perguntar para minha esposa. Se eu sou discipulador dos meus filhos, se eu sou professor na minha casa,
Eu não me autodenomino bom professor. Tem que perguntar para os meus alunos se eu sou um bom professor. E muitas vezes estamos vivendo uma ilusão de que estamos no caminho certo, porque temos muitas conquistas terrenais. Meu Deus, você está vendo onde que nós estamos? Nós somos abençoados do Senhor, porque temos de todo o terrenal que nosso coração sonha. E glória a Deus e aleluia por tudo isso. Mas como é que eu vou saber se meus filhos estão no caminho certo? Como é que eu vou saber se eu estou colocando eles, direcionando meus filhos no caminho certo? Bom, a melhor maneira de saber como é que é, tira a flecha da aljava, dá uma olhadinha nela. Provérbios, se eu não me engano, 27, 23 vai dizer o seguinte. Bom, até esqueci o texto já. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, procura conhecer o teu rebanho, porque as riquezas nem a coroa duram para sempre. Mais ou menos assim. Mas a minha forma de traduzir, o que eu compreendo esse texto, eu estou tão convencido de que essas ovelhas, de que esse rebanho é minha casa, são os meus filhos, é minha esposa. Ele diz, cuida bem do teu rebanho. E ele diz o quê? Que a coroa e as riquezas duram para sempre. Em outras palavras, tá, o texto está aí, né? Tá, mas olha para mim aqui, não se perca, anota aí depois se você quiser. O que ele está dizendo é o seguinte, cuida bem da tua casa, sabe por quê? Porque tudo isso que você está conquistando de terrenal não tem valor eterno nenhum. As tuas riquezas e a coroa não dura de geração em geração, não tem valor eterno. Cuida bem do teu rebanho, cuida bem das tuas ovelhas, cuida bem da tua casa. Como é que eu vou fazer isso daí? Sabe o que eu tenho descoberto? Que trazer meus filhos um por um, dar um passeio, dar uma volta no quarteirão, sair num parque, tomar um sorvete com eles, coisa simples também, é o suficiente para mim ver como é que eles estão e saber a condição do coração deles. Sabe como? Aí temos essa coisa aí, é mais do que tempo, é melhor qualidade. Tá, mas a qualidade você vai encontrar ela dentro do tempo. Só que para alguns qualidade fomos lá e demos risada ali de um filme e foi um tempo de qualidade. Pelo que eu guardo da palavra de Deus no meu coração, isso daí não é a qualidade que Deus está buscando que eu tenha na minha casa. Sabe qual é a qualidade que eu estou buscando? É quando eu dou uma volta com meu filho. E vou mandando, e vamos conversando, e rimos, e falamos, e contamos piada. Chega uma hora que o filho ou a filha fala, pai, sabe? Quando teu filho fala sabe, ele quer abrir o coração. Quando meu filho fala sabe, pai, minha orelha está igual daqueles cachorros. Pode falar, que o papai está ouvindo. Sabe por quê? Porque nem filho, nem esposa, nem esposo e nem irmão de caminhada, que eu espero que você tenha um irmão de caminhada, uma irmã de caminhada. Uma pessoa que abre o coração, uma pessoa que tem a liberdade de falar, irmão, como é que está a tua vida com Deus? Irmão, como é que está a tentação? Irmão, como é que está a tua vida de oração? Irmão, como é que está a tua vida com a tua família? E essas coisas não acontecem em um apertar de botão, vai falando, vai desembuchando. Mas é naquele caminhar que chega uma hora que o filho fala, sabe, pai? E quando um coração quer se abrir, abra os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos, porque aí vem coisa. E não é coisa ruim, é coisa preciosa. Não se irrite. Se você se irritar e mostrar uma irritação, vai ser a última vez que você vai ouvir também no teu filho. Seja ministro do Senhor na tua casa. Engole a tua ira e ministra a tua casa, ministra a tua esposa. Esposa, não fica só também passando a cabeça, mão na cabeça, falando, ai, meu marido não faz nada disso. A Bíblia diz que você é ajuda idônea. Se o homem não precisasse de ajuda, não teria feito você. Mas como o teu marido precisa de você, Deus tem feito você e tem trazido você na vida do teu marido. Seja bênção na vida do teu marido. E não somente cutucar, por que você não faz?
Bom, ele não faz, mas você está fazendo alguma coisa? Então que nós possamos trazer nossos corações diante de Deus e fazer algo a respeito da nossa casa, da nossa família, porque essa palavra não é ferramenta para estarmos cutucando um ao outro dentro de casa, mas é um clamor: não perca a sua casa, não jogue fora no lixo o relacionamento que você tem. E eu vou terminando aqui, tá? Não se preocupe. Com a minha esposa, eu estou cada vez mais compreendendo o que significa. Anota aí e lê em casa, para ver se tem alguma coisa a ver com o que eu vou falar. 1 de João, capítulo 1, diz que aquele que diz que não tem pecado, mente. Ou seja, todos nós temos pecado. E aí ele diz que aquele que mente ou aquele que anda em trevas, ele não tem comunhão com Deus. Então agora eu vou finalizando com isso. Tem muita coisa na tua vida que ninguém sabe. Sabe por quê? Porque você não confia em ninguém. Ah, mas eu não tenho razão para confiar porque já me feriram. Procura, ora a Deus por alguém que você possa confiar. Irmão de caminhada é justamente isso. Caminhar. Não é no primeiro dia que você solta tudo. Você está se conhecendo. E eu tenho tido irmãos de caminhada onde ele pode saber quem eu realmente sou. Quando ninguém vê, quando a família não está por perto, quem é você? E alguém sabe disso? E eu tenho um irmão que ele tem a liberdade, e nós estamos desenvolvendo cada vez mais liberdade de cutucar um ao outro a Cristo. Mas eu quero trazer algo também muito precioso, que é a questão com a minha esposa. Tem muita gente que está passando os anos aí, e estão passando-se os anos, sabe de que maneira? Com apenas um ângulo. Daqui a um tempo você está muito longe. E tem muita gente construindo o seu relacionamento, seu casamento e o relacionamento com filhos, com um ângulo de distância. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos. Parece que não sobrou mais nada. E eu coloquei no meu coração: eu não quero isso, Deus, eu não quero isso. Eu não quero isso. E aí eu fui num retiro e Deus me ministrou o coração. E eu compreendi, além do meu irmão de caminhada, eu preciso ter a minha esposa como a minha ajuda idônea, e que nós possamos ter esse tempo de comunhão e de transparência. Aí sabe o que nós começamos a fazer? Deixamos os 6 em casa, damos uma fugida e saímos para caminhar. Graças a Deus nossos filhos maiores já estão grandes o suficiente que eles conseguem administrar a coisa. E nós caminhamos, e vamos caminhar 1 hora, 1h30, e nós começamos a abrir. E aí eu falo para ela o que passa na minha cabeça, ela fala o que passa na cabeça dela. Eu falo o que está passando no meu coração, ela fala o que está passando no coração dela. Eu falo das minhas dificuldades, eu falo dos meus desafios, eu falo dos meus temores, eu falo das minhas inseguranças, eu falo dos meus sonhos, eu falo até das minhas tentações, sabendo que eu não vou levar um tapa na cara. Bom, pelo menos até agora ainda não levei um. Mas o que eu quero trazer aqui, sabe o que é? É que conforme nós fomos abrindo o coração, sabe o que eu encontrei? 1 de João capítulo 1. Aquele que caminha na luz, não em trevas, não no escuro mais. Aquele que procura caminhar na luz, não somente naquele secreto, vou confessar só para Deus. Porque Tiago também fala, confessai uns aos outros para que sejais curados. Então aqui, caminhais na luz, caminhai na transparência. Então esse terá comunhão com Deus e terá comunhão uns com os outros, a Bíblia diz. E ainda vai dizer mais, que o sangue de Cristo o purifica de todo pecado. Sabe por que você não vence algumas tentações? Porque ninguém sabe delas. Mas como assim? Porque a Bíblia está falando, aquele que caminha nas trevas, no escuro, esse não tem comunhão de Deus, com Deus. Não porque você chorou num louvorzinho por aí, não significa que você tem comunhão com Deus. Porque o texto está dizendo
que comunhão com Deus é para aquele que caminha na transparência. E esse acaba conseguindo caminhar em comunhão com o outro também. Quem é o outro mais próximo? Quem é o próximo mais próximo de você? São os seus filhos, é a tua esposa, é o teu esposo. E eu percebi que quanto mais nós nos abrimos, quanto mais fomos nos conhecendo e buscando essa intimidade espiritual, e compreender um ao outro, e orar um pelo outro, e esse ombrear, essa coisa, né, de caminhar ombro a ombro um com o outro, sabe o que nós descobrimos? Liberdade. Sabe por quê? Porque não há mais nada para esconder. Porque aquele que sai das trevas para a luz tem comunhão com Deus e tem comunhão com o outro. E quando você começa a ter comunhão com a tua esposa, com o teu esposo, sabe o que pode acontecer? Tudo muda. Muda a tua casa, muda teu caminhar com Deus, muda teu caminhar com a igreja, e você se torna muito mais eficaz. Sabe por quê? Porque estás caminhando na luz. Por isso que Apocalipse vai dizer 3:1, tens fama, tens reputação de estar vivo, mas estás morto. Que nós possamos vivificar, começando a caminhar na luz. Procure e ore a Deus por alguém de confiança. Procure e ore a Deus para que Deus faça da tua esposa uma ajuda idônea. Que Deus faça do teu esposo um sacerdote no lar. E que vocês possam desenvolver esse caminhar. E eu fico pensando, nós estamos agora com 16 anos de casado. E eu penso, por que eu não fui compreender isso antes? Está ali na Bíblia. 16 anos de casado, não que nós tivemos um casamento ruim, mas que nós estamos vivendo hoje. Gente, se até agora, do jeito que a gente estava, nós produzimos 6 filhos, imagina agora. Brincadeira. Então eu quero terminar desse jeito. Que assim como você modela a transparência do teu coração, teu cônjuge possa encontrar em você essa mesma liberdade de compartilhar o mesmo. E logo mais os teus filhos daqui a pouco vão estar dizendo, sabe pai, sabe mãe. E quando você erra, você não vai ter problema nenhum de pedir perdão, seja de filho ou de cônjuge. Sabe por quê? Porque já foste exercitado a caminhar na luz. Aprendamos a caminhar na luz. Nós sabemos que não tem nenhum super-homem aqui. Aí você diz, mas se eu falar da minha tentação com o irmão lá, o que ele vai pensar de mim? Sabe o que ele vai pensar? A mesma coisa que você vai pensar dele, porque ele vai falar a mesma coisa. Muito provavelmente. Ou a maioria das vezes. Então, que nós possamos simplesmente ser quem somos, para que possamos viver o melhor de Deus. Amém? Coloca-se de pé comigo. Aleluia. Feche teus olhos comigo. E essa palavra que eu trago nesta noite, em algum lugar, em algum momento, eu acredito que tem falado com alguns aqui. E se Deus tem falado contigo, anota aí no teu coração, em algum lugar, Jó 5,17. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Quando a palavra de Deus vem, pode acontecer 2 coisas, ou mais, mas eu vou falar de 2 coisas. Uma, o coração se endurece. Bom, uma segunda, o coração fica indiferente. E a terceira, o coração se arrepende. O coração reconhece a sua necessidade de Deus. Quando o profeta foi e desafiou a Davi quanto ao seu pecado com Batseba, a primeira coisa que ele fez foi cair no chão. Porque o valente do Senhor
não é aquele que aparenta conquistar muita coisa, não é aquele que aparenta fazer muita coisa, nem no mundo e nem para Deus, mas é aquele como Gideão, quando aparece o anjo e o chama: valente do Senhor, Deus é contigo. Um homem que estava temeroso, um homem que estava escondido, ele é o menor da família mais pobre, da menor tribo de Israel. E sabe o que eu compreendo aqui? Que Deus está procurando gente que reconhece que sem Deus é miserável. Gente que reconhece que sem Deus não pode nada. Então, nesta noite, antes de orar por um cônjuge, por filho, ore pela tua vida. Colocai a tua própria vida em ordem. Sabe por quê? Porque uma vida cheia de Jesus é irresistível. A Bíblia fala da mulher que ganha o seu esposo sem palavras, mas também serve para o esposo para ganhar sua esposa sem palavras. Pela sua conduta se verá Jesus na sua vida. Ah, mas o meu filho já está grande, já está fora. Eu errei tentando acertar. Meu casamento está por um fio. Sabe o que Spurgeon disse? Enquanto Jesus Cristo estiver vivo, ainda há esperança. Enquanto Jesus estiver vivo, ainda há esperança. Mantenha os teus olhos firmes no Senhor. Pai, eu oro nesta noite por cada irmão, por cada irmã, por cada casamento, por cada família, por cada filho. Nós sabemos que vivemos tempos maus e a tua palavra bem o diz. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, porque tu bem o sabes também. As dificuldades, os desafios, os problemas, as preocupações e as pressões que nós vivemos dia após dia. Mas nos ajude, Senhor, para que aquilo que nossos olhos um dia viram, a forma como o Senhor nos alcançou, a forma como o Senhor tem transformado a nossa casa um dia, ó Deus, que nós possamos relembrar e isso venha reacender o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a estar atentos às palavras de Josué e derrubar os ídolos da nossa vida, do nosso coração, para que possamos servir a Deus com sinceridade de coração. Senhor Deus, tem misericórdia nos nossos casamentos, tem misericórdia, Deus, e nos mova pelo poder do Teu Espírito a levantar o altar familiar dentro de casa, trazer os nossos filhos em volta da nossa mesa, trazer nosso cônjuge à oração. E para aquele casamento, para aquele filho que está difícil, que nós possamos ser esses valentes do Senhor. Minha irmã, aquela palavra da mulher virtuosa, se você procurar uma ferramenta que busca o original, você vai ver que virtuosa não é bela, não é madame, não é trabalhadora. Essa palavra no original para virtuosa é a mesma palavra usada para Gideão e para os valentes de Davi. Valente. Que o Senhor te levante, mulher de Deus, a ser uma valente na sua casa. Que você compreenda que mulher virtuosa não é aquela que coleciona riquezas porque Provérbios 31 fala sobre isso. Não, Provérbios 31 é um contexto de lar. Tudo que ela faz
ela faz porque ela prioriza a sua casa e prioriza a Deus. A Bíblia diz que ela teme a Deus. E os seus filhos e seu marido a elogiam, dizendo que não há ninguém igual a ela. Que você seja uma valente, virtuosa do Senhor na sua casa. Se teu marido não clama, seja você a levantar clamor. Qual é a tua desculpa em casa por não levantar um clamor a Deus? Não aponte dedo, não. Porque às vezes a frieza do nosso próprio coração é que nos impede de nos achegarmos a Deus. Por isso, Senhor, perdoa-nos da nossa frieza. Perdoa-nos, Senhor, da nossa indiferença. Perdoa-nos, Senhor, da nossa perca de foco. Porque então nosso coração se enche de amargura e começamos a falar besteira, fofoca e murmuração. Mas que Tu preencha o nosso coração com o Teu Espírito e que de nossa boca saiam ações de graças por tudo que o Senhor tem feito até agora. E que Tu cause uma revolução no nosso lar, porque enquanto Cristo vive, ainda há esperança. Esqueça do que os teus olhos estão olhando neste momento, estão vendo, e coloque os teus olhos de volta em Cristo. Tire os teus olhos do horizontal e do terrenal e volte os teus olhos de volta para Cristo. Porque se Cristo está vivo, então nossa fé não é vã. Porque Jesus ainda transforma, Deus ainda restaura e Deus ressuscita aquilo que está morto na tua vida. Senhor, nessa noite, derramamos nossas vidas diante de Ti e Te pedimos, ajuda-nos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E com fé acreditamos, Deus, de que a semente plantada no coração e com os nossos olhos voltados a Ti, Tu inclinarás os Teus ouvidos do céu e ouvirás o nosso clamor e trará refúgio para nossas vidas. Em nome de Jesus, derrama paz sobre nossos corações. E todo aquele que está enfermo, todo aquele que não se sente bem, em nome de Jesus, seja curado. Aquele que está doente, receba um toque do Senhor. Oramos, Senhor, pela pastora Sandra. Abençoa, cuida, cura, restaura, renova a sua vida nessa noite. Te pedimos, Senhor, por um refrigério do Senhor para sobre a sua vida e por todos aqueles que estão sob pressão ou opressão. Em nome de Jesus. Amém.